Como ajudar o seu filho a fazer boas amizades? Nesse vídeo eu venho trazer estratégias práticas para você conseguir desenvolver uma conversa com o seu filho. Então fique até o final e aproveite esse conteúdo. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora, especialista em inteligência emocional e eu acompanho pré-adolescentes nessa fase tão desafiadora, ajudo famílias com o projeto Clubinho do Bom Conselho. Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, conheça o projeto. Então vamos ao conteúdo de hoje. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós, mães, temos muitas preocupações ao longo de toda a criação dos nossos filhos. Mas a pré-adolescência, aquela fase tão temida, a gente já vai se preparando para tudo que pode vir a acontecer. E essa frase é aquela frase que faz com que a gente tenha certeza de que os nossos filhos podem ser influenciados pelos amigos. Eu passei por essa preocupação, eu sou mãe de adolescente e a partir de agora eu venho trazer aqui no canal conteúdos, estratégias, atividades práticas que você pode desenvolver com o seu filho para que isso faça com que você crie afinidade, para que você se conecte com o seu filho e para que de fato aquilo que você ensinou, o seu filho consiga aplicar lá fora. Eu percebo que existem muitas mães que estudam, que se debruçam, que vão estudar sobre a educação dos filhos, mas ficam ali com a teoria e não sabem como aplicar isso de fato com os seus filhos. Então, o que nós podemos fazer para de fato aproximar o nosso filho, nos conectarmos com ele, para que ele queira nos ouvir e lá fora conseguir utilizar esse ensinamento a favor dele. Então, vamos lá, de maneira prática, falar sobre amizade. Eu preparei um roteiro, é um roteiro muito parecido com o que eu faço no projeto. É claro que lá a gente tem brincadeiras, a gente tem dinâmicas, mas aqui eu preparei de uma forma que você, na sua casa, com alguns minutos com o seu filho, você vai conseguir desenvolver esse tema. Eu quero deixar aqui a sugestão de que você tenha um momento na semana programado com os seus filhos, e eu passei por isso, eu fiz isso com as minhas filhas há alguns anos atrás, antes do projeto existir, e isso fez com que eu pensasse na possibilidade de que isso não ficasse apenas na minha casa, que eu formasse um grupo de crianças para que eu levasse essa estratégia a outras crianças também. E foi assim que nasceu o Clubinho do Bom Conselho. E eu te aconselho a ter esse momento com os seus filhos. Nós sabemos da correria que é e muitas vezes os nossos filhos não conseguem chegar até a gente e falar algo que esteja lá no coração dele. Mas se nós propusermos um dia na semana, 10 minutos na semana, para que a gente converse sobre assuntos aleatórios, o nosso filho vai entender que naquele momento ele pode desabafar, ele pode falar sobre algo que está lá dentro do coraçãozinho dele, uma preocupação, um medo, ou contar algum acontecimento que teve lá na escola e que de repente ele não contaria, mas nesse momento, sabendo que é um momento de vocês, é um momento de desabafar, é um momento de conversar, ele vai se sentir seguro e ele vai conversar com você. E essa estratégia vai funcionar ainda mais com crianças que são mais retraídas. Tem crianças que são mais falantes, que a gente sabe que a qualquer momento nos interrompe e vem contar aquilo que aconteceu no seu dia. Mas tem crianças que são muito silenciosas, tem criança que por mais que a gente pergunte, ele não fala. Então, esse momento é para que seu filho entenda que você quer ouvi-lo, você quer saber o que aconteceu na escola, você está interessado nos medos, nas preocupações, você quer ajudá-lo. Então, proponha esse tempo semanal com o seu filho e nesse tempo que você tiver com ele, você vai aproveitar muito desse conteúdo que eu venho trazer para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre amizade. E a cada semana eu venho trazer uma nova proposta, um novo tema, para que você leve para esses momentos de conversa com o seu filho. Então vamos lá? O tema de hoje é a amizade. Nada impede que nesse momento que você se reúna com o seu filho, você pergunte para ele assuntos aleatórios, outras questões que ele queira trazer, mas você sempre vai propor um tema para que ele tenha facilidade de buscar na memória dele algum acontecimento que teve para que ele possa compartilhar com você. Então eu preparei um roteiro, algumas perguntas e você vai começar perguntando para o seu filho:
Meu filho, o que você acredita que é um amigo de verdade? E para que você consiga se conectar com o seu filho, você precisa fazer essas perguntas de coração, com interesse em ouvi-lo, sem julgamento, sem preocupação com o que ele vier a responder, sem fazer caras e bocas de que você não está gostando do que você está ouvindo. É momento de você entender o que seu filho pensa. É momento de entender tudo aquilo, toda a educação que você deu para o seu filho até hoje, o que de fato ele absorveu, o que de fato ele entende. Então é momento de ouvir. Permita que seu filho fale e você vai avaliar. É muito interessante que quando o seu filho tiver medo de falar sobre o que ele pensa, você pode pedir para que ele fale sobre o que os amigos pensam, o que os amigos falam, e talvez ele tenha mais facilidade de se expressar, porque o medo do julgamento já não vai ser tão forte, porque ele vai estar falando do outro, entende? Mas aquilo que ele trouxer de informação do que acontece na escola, do que os amigos pensam, do que os amigos falam, isso vai dizer muito sobre ele. Então, vá conduzindo as perguntas de maneira sábia, mas sem julgamento, se interessando de verdade pelo que seu filho está dizendo. E aí você vai dizer ao seu filho que você vai fazer algumas perguntas para que ele reflita sobre os amigos dele. E aí as perguntas são: os meus amigos me ajudam a ser melhor? Ou me afastam do que é bom e certo? Já me arrependi por ter seguido alguém só por amizade? Como me sinto depois de passar tempo com tal pessoa? Eu me sinto leve, eu me sinto pesado? E você vai deixar essas perguntas no ar, no momento ele não precisa responder. Eu sempre vou indicar alguma história, alguma fábula, e isso ensina muito. Algo que você precisa entender é que a gente precisa de simplicidade para conversar com o nosso filho. Assim como Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo ensinava por meio de parábolas, de histórias. Ele utilizava questões simples do dia a dia para ensinar as pessoas. E com os nossos filhos a mesma coisa. Às vezes a gente quer ser profundo, às vezes a gente quer dar uma lição de moral, às vezes a gente quer falar sobre algo que a gente vai comparar o amigo dele, o irmão, e isso vai fazer com que ele se feche, com que ele não queira nos ouvir. Isso vai ficar lá na memória do nosso filho e no momento certo ele vai fazendo conexões com essas histórias. Então agora é o momento de contar uma história para o seu filho. A fábula dos dois amigos e o urso. Uma fábula de Esopo. A história é assim. Dois amigos caminhavam por uma floresta. De repente, um urso enorme apareceu diante deles. Um dos amigos, esquecendo da amizade, subiu rapidamente em uma árvore para se esconder. O outro, sem ter para onde correr, se deitou no chão e prendeu a respiração, fingindo estar morto. O urso chegou perto, cheirou sua cabeça, seus braços, suas pernas e foi embora, achando que ele já estava sem vida. Quando o urso sumiu, o amigo da árvore desceu e perguntou: o que o urso sussurrou no seu ouvido? E o outro respondeu: ele me disse para nunca mais confiar em um amigo que foge quando o perigo aparece. E a moral da fábula: o verdadeiro amigo não te abandona quando você mais precisa. E aí é claro que você vai fazer algumas perguntas, reflexões sobre essa história. Você vai perguntar se o seu filho já viveu algo parecido. Você pode perguntar como que a gente pode saber se alguém é o nosso amigo de verdade. E é claro que é importante também você fazer o seu filho refletir que tipo de amigo ele é. Ele é o amigo que permanece no perigo, no medo, ou ele é o amigo que foge e abandona? Eu tenho certeza que esse roteiro vai te ajudar. Tenha esse momento com o seu filho. Eu vou deixar aqui alguns critérios práticos para que você ensine o seu filho a reconhecer: é um bom amigo? É uma amizade tóxica? Então vamos lá, 5 sinais de uma boa amizade. Primeiro, um bom amigo te aproxima de Deus, do que é certo. Segundo, um bom amigo te respeita como você é. Terceiro, um bom amigo corrige com carinho
quando você erra. Quarto, um bom amigo se alegra com as suas conquistas. Quinto, um bom amigo sempre está presente, mesmo quando não é para fazer algo de divertido. E os 5 alertas de uma amizade tóxica. Alerta número 1, o amigo te incentiva a esconder coisas dos seus pais. Alerta 2, ele zomba de você disfarçando como se fosse uma brincadeira. Terceiro, ele te manipula ou controla. Quarto, ele faz fofoca e trai a sua confiança. Quinto, ele te afasta da sua identidade e dos valores. E diante desses critérios, diante dessa história, o seu filho vai refletir por si só, mas você, sem mostrar para ele qual o amigo que ele deve abandonar, qual o amigo que ele deve permanecer, é importante que você permita que ele reflita, que ele faça esse filtro. Será que os amigos a qual ele tem mais próximo dele são bons amigos? Quais desses critérios ele percebe nas amizades? São boas amizades? Será que ele deve se afastar de algum amigo? E então, mediante toda essa orientação, mediante essa conversa, tudo que vier a acontecer, o seu filho terá armazenado na mente essa conversa, essa orientação. E já caminhando para o final do vídeo, eu quero te orientar que lidar com o adolescente é isso. É confiar em tudo que nós já fizemos até aqui e é saber manter proximidade com o nosso filho para que ele perceba que nós os amamos, nós cuidamos e nós somos bons conselheiros, nós somos aquelas pessoas que já viveram uma vida e que ele pode confiar, que ele pode tirar as dúvidas e mostrar para o nosso filho que quando a gente corrige é por amor. Isso precisa estar muito claro. O nosso filho precisa perceber em nós segurança, confiança. Ele precisa entender que nós estamos ali para ajudá-lo, para torná-lo melhor. Então eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui se você gostou do formato desse vídeo. E se você gostou do formato desse vídeo, eu prometo voltar com outras sugestões, com outros temas práticos para que você então desenvolva em casa com o seu filho. Eu fico por aqui. Se você esqueceu de dar o like, deixe o seu like, ajude o crescimento do canal e até o nosso próximo vídeo.